Deixa eu iniciar já essa porra aqui. Demora, né? Enfim. O site é o tryhackme.com. É um site bem conhecido. Ele, o Hack the Box, Hub. Pô, hoje em dia tem caralhada de CTF, de máquina, de tudo que você imagina. E o TryHackMe é um desses aí. Ele te dá te explica, né? Ele tem algumas salas, né, rooms, que aí determinada sala, cada sala é sobre um tema, né? Essa aqui é a prática de ferramentas como Dirbuster, que é uma ferramenta de busca de diretórios, né, e arquivos. É o Fuzzing. O Hydra, que é uma ferramenta de brute force, para tentativa de senhas e passwords. O Nmap, que é bastante conhecido para varredura de portas abertas, né, em IPs. Você pode escanear tanto domínios, né, DNS, por exemplo, tryhackme.com, ou IP, e aí você descobre quais portas estão abertas nesse domínio, nesse IP, e quais serviços estão rodando em cada uma dessas portas. O Nikito é a ferramenta que faz varredura em serviços HTTP, né? Eu acho que tem outros serviços também, se eu não me engano, mas ele é muito usado para HTTP, né? Ele tem alguns scripts padrões, por exemplo, se ele detecta que a aplicação é Java, ele roda alguns scripts, testa alguns caminhos padrões, né, de acordo com a linguagem e tal. E o Metasploit, né, que todo script kid conhece, que é uma suíte de... É uma ferramenta, né, que você entra nela e tem uma suíte de exploits públicos, né, exploit DB. Quando você entra no exploit DB, você consegue procurar diversos exploits, né? Tem diversos aqui. No Metasploit, você vai mandar um search lá, né, como se fosse aqui, e, por exemplo, Tomcat. Tá vendo? Digitei Tomcat aqui, já apareceu uma caralhada. Basicamente é isso. Esses exploits que tem no exploitDB vão estar lá dentro, então você vai conseguir usar os exploits diretamente, não precisa copiar código, né? Você só seta alguns parâmetros que você precisar alterar, e aí você seta isso direto no Metasploit e roda. A gente vai ver isso, né? Então vamos embora. Enfim, aqui basicamente a ideia é hackear um site até conseguir acesso total ao servidor que esse site está hospedado, né? E o desafio ele dá algumas informações, né? O desafio é usar as ferramentas listadas abaixo para enumerar o server, pegar algumas informações durante o caminho que eventualmente te levarão ao domínio da máquina. Essa sala, né, essa room que, né, a gente falou, vai introduzir as seguintes ferramentas. Então, se você clicar aqui, você vê uma breve explicação, né, de cada uma, blá blá blá. Em inglês, obviamente. Do Nikito não quiseram pôr, não. Metasploit. E aí, se você pôr aqui, ó, tem a sala do Hydra. Tem a sala que você vai mexer com Metasploit. Metasploit intro, entendeu? Então, cada tool, se você travar em algum ponto, cada ferramenta, cada tool tem sua respectiva sala e módulo linkado acima. Então, beleza. Então, aqui ele startou nosso target, nosso alvo, nossa máquina. E aí, depois de um tempo ele mostra o IP, né?
que é o nosso alvo, e o tempo que a gente tem para hackear ela. Se demorar muito, depois que passar 1 hora você consegue adicionar, né? Que ele estende esse tempo. Então é isso. Vamos tentar usar essas ferramentas, né? Mas não necessariamente a gente precisa se prender a elas. Então aqui eu estou no meu terminal. Já iniciei a VPN aqui do TryHackMe, né, para a gente chegar na rede deles. Então se eu der um ping aqui nesse IP, ele responde que a gente está na VPN. Beleza. Normalmente a gente começa escaneando o IP, né, o alvo, o domínio, para ver quais portas e quais serviços estão abertos naquele domínio. Mas muita gente também tem o costume de ver se a porta 80 ou a 443 está aberta, né? No caso HTTP é 80 e a HTTPS é 443 por padrão. Então se você for no browser, né, e só digitar HTTP // IP, se a porta 80 desse IP estiver aberta e estiver rodando um serviço HTTP, ele vai responder para a gente. No caso, respondeu. Se a gente dá um Ctrl Shift I ou clicar no botão direito do mouse e clicar no Inspect, ele abre o Dev Console, né? DevTools, que é as ferramentas de desenvolvedor do navegador. E aqui a gente tem diversas abas, né? Se a gente for na aba Network, dá um Reload, Ctrl R, ele recarrega a página e mostra as requisições que foram feitas a partir da página raiz. Então, ele bateu na página 80 desse IP, na raiz, e aí a raiz carregou essa imagem aqui. E o favicon, que é o ícone padrão, né, esses íconezinhos aqui. O próprio navegador já tenta carregar por padrão, né? Ele não achou e deu um 404. Então se a gente for no código fonte, a gente vai ver que tem um source toy.png, que é a imagem que foi carregada aqui. Ou seja, o código fonte da página carregou a imagem. E fica em ordem aqui pra gente. Aqui ele fala que infelizmente a página está down para upgrades, né? Tem alguém fazendo algum tipo de atualização nessa página, mas outras partes do website continuam funcionando. No código fonte ele não fala mais nada, né? Só tem essa imagem carregada e o texto. Então a gente utilizando dicas, né? Digamos que eu vou seguir uma mentalidade de quem está começando agora, tá, pessoal? Para vocês irem seguindo mesmo, fazendo por conta própria, não ficar dependente. Então, por exemplo, se essa ferramenta aqui faz um fuzzing e ela foi sugerida, né, no exercício, então o que é fuzzing? A gente pode usar o nosso querido chat GPT. Perguntar o que é fuzzing e como eu uso as ferramentas de fuzzing para descobrir outras partes.
Opa. Outros paths. De um site, domínio, IP, alvo. Aí ele vai dar uma explicação, vai falar de algumas ferramentas, provavelmente vai dar um exemplo, talvez até fale do Deerbuster, não falou, falou do GoBuster, que é mais rápido, né? A maioria das pessoas que eu conheço prefere o GoBuster, mas enfim, dei um exemplo aqui do FUF, fuzzinho ultra rápido, que eu também acho, live eficiente, blá blá blá. Bastante modular também, né? E aí ele deu exemplos. Então, você que está iniciando vai pegar o exemplo e vai colar aqui, FUF, menos U de URL, e você cola o URL que você quer. No caso o IP, né? http, /, fuzz. O FUF, ele substitui a palavra fuzz, aonde você colocar ela, pela palavra que vai ser testada. Por exemplo, a gente vai passar uma word list, né, um arquivo com várias palavras, né, vários nomes de diretórios, e em cada tentativa ele vai testar um nome de diretório diferente. Então esse fuzz vai ser substituído em cada tentativa por um nome diferente. E aí a gente passa a word list, né, o arquivo. No caso a gente vai passar user share, deerbuster, word list, directory 2.3. Vamos passar 50 threads. E vamos ver como ele se comporta. Já achou uma aqui. Aí ele fala que no /guidelines deu 301. 301 a gente sabe que é redirect, né? Se você não sabe, só dá um Google aí também, né? Vou jogar no ChatGPT. 301 é um redirect. E aí, já mostrou outro aqui, Protected, 401, é não autorizado. Então, você precisa de algum token, alguma autenticação, né, para acessar essa página. Então, quer dizer que se a gente for aqui no dar um /guidelines, ele carrega outro conteúdo, né, outra página HTML, que é, nesse caso, só um parágrafo. Ei Bob, você atualizou o servidor Tomcat? Então é uma pista, né? Se fosse uma página normal, a gente leria tudo, caçando pistas como essa, para saber que tem um servidor Tomcat rolando e que tem um usuário Bob, né? Possivelmente tem um nome de usuário Bob, se ele é um usuário, né? Se ele atualizou o servidor Tomcat, ele é um usuário desse servidor. Então, né, aqui deu 301, o código lá, o status, né, moved, ele redireciona, ele coloca um header aqui, location, né, e redireciona para esse endereço do header, que nesse caso é só o guidelines com a barra no final, né, que é a raiz do guidelines. E aí dá um 200 e mostra o conteúdo. Então, se tem um Tomcat rodando aqui, possivelmente o Tomcat roda em outra porta, né?
é padrão por padrão, né? Se você não conhecesse nada de Tomcat, você viria aqui e perguntaria o que é e para que serve o Tomcat, Apache Tomcat. Quais os padrões dele, né? Qual porta ele roda, essas coisas. Apache Tomcat é um servidor para aplicações Java, blá blá blá. Vai falar um monte de coisa. Porta 8080. 8080, 8080. Então, por padrão, é 8080. E como que a gente faz para descobrir portas abertas e serviços abertos? Com o Nmap, né? Ferramenta open source para descoberta e audição de redes, né? Host, serviço, informação sobre portas abertas, serviços operacionais e outros detalhes. Então vamos usar o Nmap. Nmap menos T4, T5. É T5 mesmo. SV. Vamos botar as portas padrões para mais rápido. E menos V. Então aqui na opção menos T, tem de 1 a 5, né? Quanto menor, mais furtivo vai ser o scan, menos alarde ele vai fazer, menos requisições ele vai enviar. E quanto maior, mais requisições, mais barulho na rede, né? Mais tentativas de reconhecimento ele vai fazer. Então ele vai conseguir mais informações e mais rápido também. Aqui é para ele procurar as versões do serviço, né? Service versions. E aqui é para ele ir no modo verbose, mostrar mais informações que o normal. Então se eu rodar aqui, ó, ele já vai mostrando as portas abertas. 22, 80, 8009, 1234. Ele falou que tem 4 portas abertas, já está rodando o script nelas e já achou as versões, os serviços, né, que cada uma dessas portas estão rodando. Na porta 22 tem o SSH, versão 7.2 de um Ubuntu. Na 80, onde a gente acessou, tem um Apache HTTP 2.4.18 rodando no Ubuntu. E na 1234 tem o Tomcat que ele falou, Apache Tomcat, JSP Engine 1.1. Aqui na 8009 tem outro Apache JServe, mas vamos bater nesse Tomcat aí. Aqui está continuando procurando outros diretórios, né, para ver se tem. Enquanto isso, a gente vai lá na porta 123. Então, para acessar a porta 123, por padrão navegador, quando você põe HTTP, né? Quando você põe HTTP, o navegador manda para a porta 80. Quando você põe HTTPS, ele manda para a porta 443. Mas se eu pôr HTTP e 2 pontos, o número da porta, que no caso é 1234, ele vai mandar, né, uma requisição no protocolo HTTP, mas para a porta 1234, que é, no caso, aquele Apache lá. Vamos ver o que ele responde. E aí ele dá aqui, né, a página inicial do Apache. Se você está vendo isso, sua instalação do Tomcat foi completada com sucesso. Congratulações. Então, tem as outras opções aqui, server status.
pede um usuário e uma senha. Dá um 401, né? Se a gente não passa nada. Manager App, mesma coisa. 401. Então, o que a gente faz? A gente já sabe que possivelmente tem um usuário chamado Bob. Então, uma das ferramentas que ele sugere a gente usar aqui é o Hydra, né? Que é de crack de senha, né? De passwords, de diversos serviços. Então vamos tentar craquear a senha desse Bob para ver se a gente consegue acessar, né? Tem essa outra página Protected, que pede senha também, né? A gente pode testar algumas senhas, admin, Bob, Marley, não é? Então beleza, vamos fazer um brute force aqui para ver se a gente consegue alguma coisa. Hydra, -L, já tá até aqui, ó. L de login, né? Então vou falar pro Hydra. Hydra, o login é Bob, -P, se eu soubesse a senha, mas como eu não sei, eu vou passar uma lista, né? -P maiúsculo. Eu passo uma lista de possíveis senhas, que no caso é essa Hawk aqui, que é bem famosa. É uma lista bem famosa, né? Ela é a compilação das listas mais utilizadas no mundo, né? Vazadas. E aqui eu falo que está vindo da porta 80, não tem necessidade. Eu posso colocar a opção para ele terminar na primeira vez que ele achar uma combinação que dê sucesso. -F. O IP, né? Ou o domínio, né? Se fosse domínio, mas no nosso caso é IP. É um get, né? HTTP get no /protected. Poderia ser no Tomcat lá, né? Na porta 1234. Mas vamos aqui no protect também, que dá no mesmo. Então ele começa aqui atacando. Aqui ele já falou que achou. Ele fala que fez um get aqui, né, nesse IP, na porta 80, no /protect. E aqui achou a Bob Bubbles. Então se a gente for lá e testar, Bob Bubbles. E agora apareceu. This protected page has now moved to a different port. Que é a porta 1, 2, 3, 4. E aí se a gente for aqui também, Bob Bubbles, ele mostra a página. E aqui a gente já consegue mais informações do servidor, né? Versão da JVM, versão do kernel, da arquitetura, o nome do hostname e do IP, né, da máquina, entre outras coisas, né? Manager App, aqui é a parte de manager das aplicações. Então se eu quiser fazer um deploy de uma aplicação aqui, eu consigo, né? Essa interface é bastante conhecida pela galera de pentest. O pessoal fica feliz normalmente quando vê isso aqui, porque tem diversos exploits públicos, né, disponíveis na internet e no Metasploit, que é o que a gente vai testar agora. Então vamos iniciar ele aqui, bonitão. Ele mostra a página. E aqui a gente
E dentro do Metasploit a gente consegue procurar, né? Search, Tomcat, Manager, upload, fazer um upload do ponto var, né? Do Java. Aí ele mostra aqui alguns resultados. Tomcat Manager Deploy, Tomcat Manager Upload, Code Execution, Windows, Linux, Java. Vamos testar isso aqui. A gente pode testar, se não funcionar, você vai e testa o outro, né? Você pode testar manualmente também. A gente testa aqui porque é mais rápido, né, pessoal? Dependendo do que você encontra, a chance é maior. Então, faz sentido testar. Então tá, vamos a ele. Vamos mandar ele mostrar as opções que ele pede para a gente usar ele. Né, que eu preciso passar para conseguir usar ele. No caso, o módulo, né? As opções do módulo são essas. Aqui ele pede o password, né, que é aquele que a gente pegou, Bubbles, username Bob. Proxy não é required, né, não é obrigatório, mas se a página pedir, você tem que passar. Então a gente já passa, né, para se evitar qualquer coisa. Se não passar, vai dar erro, o exploit vai falhar e você não vai conseguir o que você quer. rhosts é o endereço, né, do alvo, rport é a porta, né, R de remote e remote port. Aqui tem explicação também. Target URI, né, que é o path, barra manager, e as opções do payload, né, que você vai pegar uma shell de Meterpreter, uma shell reversa, um Meterpreter, uma shell reversa, né, de TCP, que ele vai gerar essa shell chamada Meterpreter, que é do próprio Metasploit, que tem algumas opções a mais, né. Então vamos citar aqui as configurações: set, http, password, bubbles, set, http, username, Bob, set, rhosts, porra, que bubble, caralho, porra do IP, esse IP de merda aqui, essa porra tá travando, certeza que eu passei uma IP, set, report, 1, 2, 3, 4, set, host, 10, 14, 108, 14, que é o meu IP interno aqui, né, da VPN do TryHackMe. Você tá a porta, porte, já vem a 444, né, mas nós é elite e show options para ver. Então tá aqui, password também tá lá, IP, blá blá blá, tudo certinho. Vamos ver se funciona. Mandou o payload, pegou o token, mandou o payload. E tá aí. Se eu pegar sysinfo, que é um comando para você pegar informações de onde esse shell foi aberto, e que ele fala, né? Hostname, que é o 8792. Quem que é o 8792? É o nosso servidor do Tomcat. Linux 4.4, 10.75 AWS.
10.4, 10.105 AWS. Então, get o ID, nós está como root. Ou seja, nós já conseguimos achar o reverso dentro do servidor do Tomcat. E praticamente objetivo concluído, né? Se a gente mandar ele abrir uma shell aqui, mandar ele dizer quem eu sou, ID, o kernel, onde que ele está, o que tem no root, mostra flag e pronto. Ctrl Z. Ctrl Z de novo. Sessions. Você dá Ctrl Z, ele manda essa session para background, né? Então você consegue fazer outras paradas. Aqui ele mostra que tem uma sessão aberta, né? Um interpreter de Java, que você é root nesse host. E ele fala aqui seu IP, no caso é o meu, né? Na porta lit, no IP do arrombadinho aqui, ó. 8792. 8792. Então, família, é isso. Usamos o Dirbuster, quer dizer, no nosso caso nós não usamos o Dirbuster. Mas, por exemplo, que nem está aqui rodando aqui o Fafinho, a gente poderia usar o Dirbuster ou o GoBuster, que é melhor. Dir/u, acho que é o /w, share, Dirbuster, wordlist directory, 3 medium, T50. Ele vai fazer a mesma coisa que o FUF fez, né? Vai usar o wordlist, aí já achou a mesma coisa, tá vendo aqui? Ele achou o guidelines aqui, 301 aqui, ele também achou. Aqui ele mostra o conteúdo do header location, né? É a mesma coisa, né, família? Só para mostrar para vocês. Aqui então a gente usou o Dirbuster, usou o FUF, usou o Hydra para fazer o brute force, usou o Nmap para descobrir as portas, só não usou o Nikito, né? E usou o Metasploit. O Nikito, aparece esse cara aqui, já tem aqui, ó. Ele é usado para descobrir serviços padrões HTTP, né? Por exemplo, Tomcat é um serviço para Java. Tem o Flask para Django, tem diversos frameworks, né? Next.js, enfim, caralhada. Então ele já vem configurado alguns scripts para essas linguagens. Então ele é bom para rodar em serviços HTTP, né? Alguns outros serviços também, se não me engano. O que a gente faz, se a gente não sabe? Vai no Google, vem aqui no ChatGPT, o que é e como funciona o Nikito. Antes, família, vocês precisavam caçar na internet inteira para ver se achava alguma coisa. E se achasse, talvez se achasse, ia ser em inglês. Hoje você só precisa vir aqui, ó, digitar, tá ligado? Então, a única coisa que você precisa para ser hacker é curiosidade, mano. Você não precisa ser branco, você não precisa ser nascido filho de papai, você não precisa ser inteligente, nerd, o caralho, entendeu? Se você for hacker, de coração, for atrás, curioso, até se descobrir, entendeu? Não entendi, foda-se, meu irmão. Você ficar um ano pesquisando bagulho e entender, você vai ter entendido na frente de alguém. E não é a competição para ver quem tem na frente de alguém, porque ao mesmo tempo que você vai entender uma coisa, tem gente que está entendendo outra coisa que você não entendeu.
E aí, qual que tem mais peso? Depende. O que achar primeiro essa coisa no lugar que ele vai hackear. Entendeu? Então, tudo depende.